Vamos começar mais um quadro então, que é analisando jurisprudência junto com Vossa Excelência. A jurisprudência de hoje que a gente vai analisar é um agravo em recurso especial. O número dele está aí na tela, é o 2687154 de Santa Catarina. Já anota, a gente vai falar sobre autoria, muito interessante aqui, mas antes de falar sobre autoria, eu quero te mostrar esse trecho aqui da decisão. Primeira coisa, olha só, houve a falta de pré-questionamento. Então, quem entrou com recurso especial não fez pré-questionamento. Então, já anota aí, fazer pré-questionamento. É preciso, é importante, tem que ser feito. Beleza? Depois que a gente passa por essa questão do pré-questionamento, que não foi feito aqui nesse caso, não foram também opostos, embargos de declaração. Para que serve embargo de declaração? Eu fiz a minha apelação e o tribunal não falou sobre a matéria que eu quero pré-questionar, que eu quero levar no meu recurso especial. Se ele não falou, eu preciso opor embargos. 1, 2, 3, 4, quantos forem precisos, até que o tribunal fale daquela matéria. Senão eu não vou conseguir colocar ela aqui dentro do meu recurso, não vou conseguir fazer recurso especial, porque a súmula 282 e 356 do STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto. Maravilha? Então, você já viu que não tinha essas duas coisas que precisa ter, que é o pré-questionamento e também não teve o embargos para poder falar que era um pré-questionamento. Então, não pode ser aceito esse recurso. Mas, olha aqui na tela. Constato a ocorrência da flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão de habeas corpus de ofício. Então, dá para conceder mesmo não tendo essas coisas, mas precisa ter uma flagrante ilegalidade. Rodrigo, eu coloco isso então na minha peça? Não, meu amigo, senão seu HC não vai nem chegar onde ele tem que chegar, beleza? O ministro é que tem que constatar essa flagrante ilegalidade. Mas vamos por ponto em si, para a matéria que a gente quer tratar nesse embargos aqui. Ela começa, ó, no finalzinho dessa página aqui. Eu já resumi, óbvio, tudo para você aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Show. Olha só, nesse ponto aqui embaixo, ó. No caso, embora o agravante estivesse presente no local e tenha sido identificado nas proximidades da agência bancária, não há elementos que comprovem sua participação ativa na execução do crime de uso de documento falso. Então deu para entender? Eles estavam praticando um crime dentro de uma agência bancária usando documento falso. Mas esse agente que foi condenado também, ele estava só nas imediações da agência. Ele não participou do uso do documento falso. E é isso que a defesa vem questionando aqui. E aí ele continua, ó, a simples presença no local dos fatos, sem que tenha realizado qualquer ato executório, não é suficiente para configurar coautoria. Beleza? Então, a simples presença, essa palavra é importante, anota aí. Do que consta nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, o agravante não praticou qualquer ato que pudesse ser considerado execução do crime de uso de documento falso. Então ele não praticou nenhum dos verbos do tipo nuclear ali, ele não apresentou o documento, ele não fez nada, ele só estava ali perto. Vamos continuar. Nem há provas que a sua presença tenha contribuído moral ou materialmente para o sucesso da empreitada criminosa. Olha que estranho, olha que inteligente, moral ou materialmente. Essas duas palavras, anota elas, que precisa estar no seu recurso, quando você vai falar de... você vai negar a autoria, no caso, né? Não contribuiu moral ou materialmente. Então o sujeito estava lá, mas não houve uma contribuição para o crime. Ressalta-se que o corréu João, em juízo, confessou o uso de documento falso, mas isentou o agravante Rodrigo de qualquer participação na empreitada criminosa. Óbvio, Rodrigos não podem cometer crime. Tô brincando. Mas tá vendo aqui, ó, eu tenho um outro elemento que me ajuda a absolver o meu cliente, negar a autoria dele. Por quê, Rodrigo? Porque o corréu João falou que, olha, o outro cara não fez nada, nem participou disso, foi só eu. Ele confessou e chamou a culpa só para ele. Portanto, a mera possibilidade de o agravante se beneficiar indiretamente do ato não é suficiente para imputar-lhe a coautoria. Então, se eu posso me beneficiar, mas eu não fiz nada, eu não posso ser coautor daquele crime. Diante disso, inexistindo elementos que demonstrem o domínio do fato, anota que também isso é importante constar do seu recurso, ele não tinha o domínio do fato, ou seja, ele não podia tomar atitudes relacionadas àquela empreitada criminosa, ou relevância causal na conduta do agravante, ou seja, ele estava só na imediação da agência. O que isso muda para o delito em si? Nada. Não há como sustentar sua responsabilização penal pelo crime descrito no artigo 304 do Código Penal, devendo ser aplicado o princípio do indúbio pro réu, segundo o qual dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386-7. O 386-7 é o que fala da dúvida. Então não cabe, a partir daqui, uma ação de indenização contra o Estado, por exemplo. Mas, contudo, todavia, entretanto,
Se fosse outro fundamento, por exemplo, não estar provado a autoria dele ou a materialidade do delito, aí sim daria para pensar numa ação de indenização, mas aqui nesse caso não dá. Mas vamos continuar. Ante exposto, conheço do agravo, olha que interessante, ele conheceu o agravo para não conhecer o recurso especial. Então quem agravou, esse agravo aqui, ele foi feito pela acusação. E a acusação aqui, no caso, acabou tomando o que ela não queria, né? Porque teve o recurso especial, mas o agravo dela foi o que fez o ministro analisar o mérito, e analisando o mérito ele entendeu que era flagrante a ilegalidade, por isso precisava absolver esse réu específico. Contudo, concedeu o habeas corpus de ofício para absolver o agravante. Então olha que interessante, isso nem era um habeas corpus, mas ele utilizou essa expressão específica. Bom, Rodrigo, mas você está falando de uso de documento falso. Aqui na minha realidade é muito difícil eu pegar um caso de uso de documento falso. Mas você pega de tráfico de drogas, você pega de muitos outros crimes que tem coautoria, e muitas vezes o cara fala, eu não fiz nada, eu só estava no lugar errado e na hora errada. E estar no lugar errado e na hora errada, desde que você não tenha domínio no fato e a sua ação não seja relevante para a conduta em si, né, não tem uma relevância causal, então você não é autor ou coautor desse delito. Então olha só que jurisprudência muito interessante para você usar para além do uso de documento falso, em vários outros tipos penais. Maravilha? Gostou desse vídeo? Já ficou até aqui? Já curte, já manda para um amigo aí, e a gente se vê na próxima análise de jurisprudência. Valeu!